A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Em um ano tão cheio de problemas e desafios para a administração pública, é necessário refletir sobre o papel do gestor público. Será que os governantes são realmente bem preparados para conduzir a máquina pública? E de que forma um bom gestor público pode ter um impacto positivo no dia a dia dos serviços públicos? Para responder essas perguntas e fazer uma reflexão sobre o tema, o USP Analisa de hoje recebe os docentes da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto, Cláudia Souza Passador e João Luiz Passador. Que avaliação vocês fazem dos atuais gestores públicos que temos hoje no país? Professora Cláudia. O que a gente percebe é uma carência muito grande numa formação profissional da gestão pública, né? A gestão pública está gatinhando ainda na profissionalização. E a falta de profissionais competentes de uma forma generalizada no país inteiro abre espaço, né, para a corrupção, desvio de recursos, o mau uso do recurso público. No Brasil se gasta mal, né? E hoje toda a discussão envolvendo gestão pública perpassa a ideia de qualidade do gasto público, né? Agora, para ter qualidade do gasto público, para ter efetividade desse recurso público bem aplicado, que chegue de fato ao cidadão, você precisa de uma gestão competente. Uhum. E para isso você precisa de gestores competentes e treinados com conhecimento. E isso ainda é muito incipiente no país. Não é de hoje que se fala da necessidade de ter uma boa gestão pública. Há anos se comenta no país, mas isso nunca efetivamente chegou nos postos, né, de comando administrativo, político do país, né, seja no município, estado ou país, né? A gente está começando a virar essa página, professor? Eu acho que está, e acho que já faz algum tempo, na verdade. O fato é que o Brasil nunca teve muita preocupação de formação de quadros gestores específicos para o setor público, né? Mas a partir dos anos 80, o Brasil mesmo teve uma experiência de tentar criar uma escola de formação de gestores de alto nível. Ela existe até hoje, se chama ENAP, teve um caminho errante, né? Mas, de todo modo, a partir dos anos 90, basicamente, a gente teve uma recuperação dessa ideia de que deveria haver processos mais eficientes no setor público. Houve um primeiro momento, ao meu ver, um pouco equivocado, que é a ideia de simplesmente implantar as técnicas do setor privado sobre o setor público. Esse primeiro momento gerou muita crítica, e de fato essa autocrítica, até eu me lembro do ministro Bresser Pereira, num debate com o Bernardo Klicksberg, a gente assistiu esse debate num encontro em Madrid. O Klicksberg disse assim, muito bem, eu acho ótimo os gestores dominarem, por exemplo, técnicas de gestão patrimonial, mas o objetivo final dessa gestão é diferente do setor privado, que é a reprodução do capital. No setor público, a ética é outra, né? Você tem que atender uma população de interesse da possibilidade máxima de consumo homogêneo. Então, nesse sentido, eu acho que houve um aperfeiçoamento. Falta ainda, de fato, muita coisa, mas comparado com um passado que não é muito distante, eu acho que a gente está relativamente melhor. Mas eu acho que as questões de fundo mesmo não são só essas de ferramentas de gestão, mas eu acho que o Brasil está se encontrando hoje com uma temática muito importante, que é de controle social. E aí, as ferramentas ligadas à informação eletrônica, e mecanismos de acesso à informação e de participação popular estão se aperfeiçoando. A gente vê, por exemplo, tem um caso emblemático aí em São Paulo, né? O prefeito eleito, ele virou o jogo na corrida eleitoral dizendo que ele não era político, ele era gestor, né? E ele foi eleito com esse discurso tal, e nos primeiros meses ele mostra aí, trazendo práticas da iniciativa privada, que o senhor falou há pouco, para dentro da administração pública. Até quando isso vai, ou até que ponto a dinâmica da iniciativa privada ela é eficiente no caso de São Paulo, por exemplo? Até quando vai se sustentar isso? Eu acho que o equívoco vai se manifestar em breve. Isso já aconteceu em outros momentos. São Paulo, de fato, é uma cidade muito particular, né? Quer dizer, você tem movimentos pendulares de troca de gestores que vão dos dois extremos, né? Desde a redemocratização, que a gente vê a sucessão de prefeitos curiosos, né? Luiz Erundina, Paulo Maluf, Marta Suplicy. Quer dizer, você o tempo inteiro você
reveza, tá certo, entre propostas fortemente de direita, de ação gerencial, e propostas de cunho social, de preocupação com a população mais carente da cidade. Eu acho que a gente está nesse pêndulo agora, né? Mas eu acho que em se insistir com isso, a cidade vai mostrar seus problemas, né? Como eu disse, ferramentas de gestão são importantes. O que é importante é que sobre que caráter ético o gestor principal toma suas decisões, né? Fundamentalmente, um gestor é um tomador de decisões, e as decisões são pautadas pelo universo político. Político com P, né? A ideia de que polis é o espaço do pacto coletivo de vontades, né? Eu não estou falando aqui em política partidária, essas coisas menores, mas, né? Então, assim, na verdade, o gestor representa ou deveria representar o conjunto de vontades, traduzir isso e agir nesse processo, obviamente, de decisão sobre a escassez. Escassez contra demandas infinitas. Você vai ter que decidir o que fazer com o pouco que tem em função dessas demandas que são imensas, né? Professora Cláudia, o que a senhora acha? Eu acho que, além da questão partidária, e dessa visão de que a gestão está ligada ao mundo privado, o que nós precisamos é atualizar essa visão e trazer isso para o gestor público ou para a área pública e incorporar que no setor público você também precisa de gestão. Você precisa de transparência, você precisa de prestação de contas, você precisa de avaliação, de diagnóstico. E quando você faz isso de uma forma eficiente, você tem uma gestão com resultados, né? E isso é uma prática comum que geralmente nós conseguimos ver no setor privado. No setor público, não. Agora, independente de quem esteja ocupando o cargo no executivo ou no legislativo, né, a ideia é que você incorpore essas técnicas de gestão que pertencem à área da gestão como ciência ou da administração como ciência para ter bons resultados, bons desempenhos, para gastar bem o dinheiro público, que era o que eu estava falando inicialmente. Então, assim, só recentemente, né, então, assim, foi a partir da década praticamente de 80, o que a gente chama de gerencialismo, né, com a reforma do Ministério da Reforma do Estado, quando o ministro Bessler Pereira era, então, ministro, né, que se retomou essa ideia de que a gestão é importante e a incorporação dessas práticas podem trazer resultados interessantes, né? Mais recentemente, a discussão que se tem é não apenas, né, como o João estava lembrando, não apenas as técnicas e as ferramentas são importantes, mas o compromisso com o bem público. Então, eu acho que hoje nós estamos num segundo momento. Então, em que medida eu consigo incorporar práticas atuais e que, de uma certa forma, melhoram o desempenho, né, no setor público, mas, ao mesmo tempo, tem um impacto na vida do cidadão, que é a questão da efetividade, né? Até um determinado momento, ser eficiente no setor público era só executar o orçamento, gastar o dinheiro que eu tinha para um ano. Então, hoje, a gente está justamente repensando. Eu não preciso só gastar o dinheiro, eu preciso que aquilo chegue ao maior número de pessoas, né, da melhor forma possível, seja na educação, seja na saúde. E, ao mesmo tempo, tem um mito, né, que eu acho que é muito preocupante, que você pode ocupar o cargo, né, por exemplo, de prefeito, né, de presidente ou de governador, e não necessariamente ser um bom gestor. Né? Ou não precisa ter uma competência para isso. E isso é um grande equívoco, porque não necessariamente você precisa ser formado em uma administração, mas você precisa de uma equipe técnica competente para te assessorar com o que tem de melhor, né, objetos, né, para a execução daqueles seus programas, por exemplo. Ok. Nós vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta para continuar essa discussão. USP Analisa volta já. USP Analisa está de volta.
Estamos de volta para o segundo bloco, hoje discutindo a gestão pública com os professores da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto, Cláudia Souza Passador e João Luiz Passador. Pegando carona na sua resposta no último bloco, professor, eu queria saber o seguinte: será que nós não estamos atravessando um momento, né, ainda longo pela frente, de ruptura de processos, por exemplo? Existe uma demanda muito grande por eficiência na administração e que essa eficiência contemple as necessidades, principalmente da população mais carente, essa que é mais abandonada. Isso esbarra numa prática política secular dos políticos que entram lá em benefício próprio, né? Usam o povo para se eleger e voltam as costas para esse povo em benefício próprio. Quer dizer, estamos nesse processo ou não? Eu sempre brinco que tem uma esquizofrenia organizacional. De um lado, nós queremos uma gestão eficiente, transparente, que minimize, por exemplo, os desvios de recursos. Do outro lado, muitas vezes acabamos elegendo as mesmas pessoas com o mesmo perfil. E no meio desse processo, tem o funcionário público que fica dentro de um espaço para fazer licitações num curto período de tempo, tendo que usar o máximo ou melhor, maximizar o uso desse recurso público e, ao mesmo tempo, não tem treinamento, não tem técnicas, não tem apoio político para fazer isso. Uhum. Né? Então, assim, como é que eu quero que gaste bem o recurso público, que tenha transparência e que esse dinheiro chegue ao cidadão, se, ao mesmo tempo, eu não tenho, muitas vezes, esse gestor habilitado e, inclusive, com o apoio político para fazer isso? Né? E ninguém pergunta, quem é que vai treinar essas pessoas? Quem é esse cidadão? Há interesse em treinar essas pessoas? Não, se eu não tenho em mudar de fato, eu não treino. Claro. Eu não mudo. Né? Então, eu sempre me pergunto, você sentaria na cadeira de um dentista e deixaria alguém fazer um tratamento, né, dentário se a pessoa não fosse formada em odontologia? Uhum. Por que uma pessoa que não tem nenhum treinamento em gestão vai ter uma luz e vai ter uma gestão efetiva realmente no seu processo do dia a dia? A senhora defende que os políticos que assumem, que se elejam aí, eles tenham essa formação de gestor público? Não, que eles tenham uma equipe. Eles não necessariamente precisam ser gestores. Eles não precisam ser gestores, mas eles precisam, por exemplo, para isso que servem os cargos comissionados. Certo. Não é justamente para colocar pessoas que fizeram a campanha política, mas justamente seriam para contratar profissionais em áreas específicas e competentes para justamente conseguir fazer essa gestão mais efetiva. Perfeito. Professor, como é que o senhor vê isso aí, essa questão aí da nova perspectiva no embate com a velha prática política? Então, eu acho que é uma luta dura, né? Porque o Brasil tem uma tradição cultural no seu universo político. O Brasil é um país de fato confuso, porque ele convive com instituições democráticas, Estado de Direito moderno. A gente tem estrutura, tripartição de poderes, a gente tem Constituição, a gente tem processos modernos dentro do Estado de Direito, mas ao mesmo tempo convive com isso uma cultura medieval. Quer dizer, o sujeito é eleito em geral de forma eu lembro de uma entrevista de um sujeito na Bahia que dizia assim: eu sou gado do ACM. O cara, né, ele ascende ao poder, se mantém no poder com práticas mesmo feudais, de senhorio. Uhum. E que acha que o Brasil é o país que sabe quem está falando, né? Então esse sujeito... Do carteiraço, né? Isso, então essa prática patrimonialista do sujeito se apropriar da coisa pública como se privada fosse, se confunde com esse universo da legalidade moderna. Então, de fato, o gestor público está ensanduichado, ele tá no meio de um conflito sério, né, desse país meio ornitorríntico, como diz o Chico de Oliveira, que coisas muito distintas, que seriam excludentes, acabam convivendo no mesmo espaço. Eu acho que essa é a grande crise hoje, é a crise entre esses dois universos. Está vivendo isso. Porque as pessoas estão denunciando essa prática cultural política antiga e com mecanismos novos que podem superar isso. Quer dizer, a própria história da democracia passa por isso. A gente tem um modelo, quem cuida disso é o professor Rubens Bessac, até foi entrevistado aqui já. Você tem um modelo de democracia ateniense,
relativamente excludente. Bom, depois você tem esse modelo que é o modelo atual, que é a democracia representativa, que se distanciou, na verdade, né, da população de interesse. Brasília é uma coisa que dá. Hoje a gente vê um governo que governa de costas para o povo, legisla em interesses próprios ou dos grupos que o sustentam e os que levam lá. Há a possibilidade agora, e o professor Bessac diz isso, né, da ideia da democracia direta. Eu posso fazer consultas hoje via rede sistema e dizer para os políticos que as pessoas querem é isso. De alguma maneira, as redes sociais estão mostrando isso. Quer dizer, a internet e as redes sociais estão levando o político a ter uma outra postura. Ou eles adotam isso, ou eles estão fora, né? Ou eles estão mortos politicamente. E certamente, porque agora eu acho que é o momento do gestor público. Se esse gestor tem a legitimidade para dizer para o político, olha, eu estou fazendo aqui, e aí um compromisso moral é importante, aquilo que eu consigo ter alta sensibilidade sobre as vontades da população, e, portanto, eu tenho um controle social sobre esses gestores que não conseguem mais compactuar, ou ao contrário, conseguem enfrentar o gestor que eventualmente é desviante do ponto de vista da observância da ética institucional. Eu sempre gosto de lembrar o José Saramago, né, que ele falava que a democracia foi colocada como uma santa no altar. Na sociedade moderna. E, no fundo, ele estava questionando a democracia, como ela é realizada hoje, ela consegue dar conta dessas novas demandas? O que a gente está vendo que só a ideia do voto não consegue dar representação e responder às demandas da sociedade moderna. Então, talvez as redes sociais, as formas de interlocução com a população de uma forma mais direta, né, eu acho que são sempre recomendáveis. Outro dia, conversando com futuros prefeitos, né, nós tivemos até essa discussão, quer dizer, por que os municípios não podem fazer plebiscitos digitais, né, que são baratos e viáveis e poderiam ter respostas, né, ou prestação de conta digital para a população, né, por CPF, por exemplo, né, cada cidadão tem direito a um CPF que está ligado a uma moradia e que poderia votar no município. Então, assim, essas novas formas de participação ainda são incipientes, mas eu acho que talvez despontem para um novo caminho, que era isso que o Saramago estava tentando mostrar. Né? Só o voto hoje, ele não dá mais conta. Né? Ele não representa o todo. Não representa assim, o todo, né? Nem dos anseios, as demandas que vão aparecendo, esses dilemas que a sociedade acaba colocando, né? Porque, assim, essa mesma sociedade brasileira que demanda por transparência e por combate à corrupção, é essa mesma cidade ou essa mesma sociedade também que saqueia lojas com famílias inteiras porque a polícia não está na rua. Saqueia carros, supermercado, caminhões que tombam nas estradas, que a gente vê. A semana passada, um caminhão tombou na região de Ribeirão Preto, de óleo, e foi todo saqueado. E você vê famílias, crianças. Aí você fala assim, nossa, mas é essa mesma sociedade que é mais politizada, que clama por legalidade. Por decência no trato da coisa pública, né? Então, assim, essa confusão do espaço público, né? O José Murilo de Carvalho falava muito isso, o historiador. Lembrando que o brasileiro não é muito delineado, né? Não tem internalizado essa ideia da cidadania. Isso é uma coisa muito recente, né? Pós-Constituição de 88. Então, nós estamos engatinhando em relação a essa questão da cidadania, né? E vai patinando muitas vezes. Eu acho que existe muito em relação à cidadania, antes da gente ir para o intervalo, eu acho que existe muito aquela noção de que eu tenho direito a tudo, mas eu esqueço dos meus deveres, né? Quer dizer, foi colocado para o cidadão, com a abertura, com a questão da cidadania, de que ele tem muitos direitos, ele tem que ir atrás dos seus direitos, mas esquece de dizer a esse mesmo cidadão que ele tem que cumprir com os seus deveres. Porque o espaço público, é o eterno diálogo difícil entre o coletivo e o indivíduo. Esse é o grande drama. Essa é a difícil resolução. E como eu não tenho a noção de indivíduo, de cidadão e de direitos internalizada, né, na cabeça desse cidadão, o que é público é de ninguém. Se é de ninguém, eu posso tomar. Eu posso ir lá quebrar, depredar, tomar, meter a mão. Exatamente. É isso. Então, o brasileiro ainda precisa resolver esse dilema, precisa, né, delinear o que é esse espaço público para ter muito arraigado essa ideia de cidadania que ainda não está realizada. Muito bem, vamos a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco.
USP Analisa volta já. USP Analisa está de volta. Bom, estamos de volta para o terceiro e último bloco, hoje conversando com os professores Cláudia Souza Passador e João Luiz Passador, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade. O assunto em pauta, gestão pública. E é sobre isso que a gente vai falar agora, exatamente do GPublic, que é o Centro de Estudos em Gestão e Políticas Públicas, que aqui em Ribeirão Preto, esse GPublic é coordenado pelos dois professores. Eu gostaria que vocês falassem como surgiu a ideia do GPublic. O GPublic é um centro, né, de estudo, pesquisa, criado, né, e registrado no CNPq desde 2004, né, e tem como missão ampliar a questão da cidadania, equidade e desenvolvimento no Brasil. Então, assim, todas as nossas pesquisas na CAPES, no CNPq, FAPESP, nas orientações de mestrado, doutorado, projetos de extensão, os projetos, eles envolvem temas que, de alguma forma, têm um impacto na ampliação da cidadania no Brasil, na questão do desenvolvimento, na melhoria da questão da equidade, né? Então, de uma certa forma, tem um compromisso de levar um pouco da universidade para fora dos muros da universidade e esse conhecimento também externo que seja absorvido nos nossos cursos para formar justamente gestores para esse país mais igual, para esse país mais democrático, mais politizado, né? Então, nós temos essa ideia de que a pesquisa, o ensino, ele pode ser engajado, sim. Ele pode, na verdade, auxiliar nessa formação de um país melhor, né? Professor. Então, eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem no GPublic. Na verdade, a gente quer formar um profissional que de fato sirva a sociedade, né? A gente está numa universidade pública, isso a gente tem uma consciência muito clara disso, né? Então a sociedade brasileira, especificamente a paulista, mobiliza seus recursos mais nobres para fazer funcionar uma infraestrutura sofisticada e complexa como é a universidade, e obviamente que ela espera dessa universidade que ela forme profissionais dos quais ela precisa. E obviamente que um desses profissionais é o gestor no setor público. Eu acho que não é uma missão fácil, porque você tem que combinar aí um universo sociotécnico sofisticado quando você pensa num gestor público. Então ele tem que sair daqui com ferramental técnico, ele tem que entender de contabilidade pública, ele tem que entender de gestão de estoques, ele tem que entender de recursos humanos, ele tem que entender, enfim, de processos de desenho organizacional, quer dizer, as ferramentas, mas ao final ele tem que saber mais como capacidade de diagnóstico, quer dizer, em que lugar ele está, com quem ele está lidando, a quem ele vai servir, que dificuldades podem impedir ou comprometer o seu desempenho. Esse repertório cognitivo que vai transformá-lo num gestor mais eficiente ou não, dependendo da circunstância que ele está inserido. Então, esse esforço que o GPublic faz é para dizer assim, olha, você é profissional de gestão, sabe lidar com essas ferramentas, mas ao mesmo tempo tem essa sensibilidade para entender que no setor público os objetivos são diferentes, são particulares e obviamente que as dificuldades, as barreiras, as armadilhas também são bastante particulares. É esse indivíduo que o GPublic se esforça para formar. Eu gostaria, se vocês me permitirem, de fazer o papel de advogado do diabo agora. A universidade, ela própria utiliza do conhecimento produzido no GPublic? Olha, recentemente nós tivemos uma experiência bem sucedida de formação de gestores para funcionários da universidade, coordenado pelo GPublic em parceria com a Escola Técnica de Gestão da USP, que trouxe várias ferramentas que foram inclusive incorporadas na gestão da universidade, né? Mas ainda é um processo que está engatinhando. Sei.
né? Eu acho que nós temos que perceber que, ou assumir que quando um gestor assume um cargo importante na universidade, uma pró-reitoria ou a própria reitoria, ele precisa de uma equipe técnica que assessore na melhor tomada de decisão, né, para o uso desse recurso, para ter um ensino de qualidade, uma pesquisa de ponta, né, e ele precisa muito desse servidor como parceiro, né. Então, é nesse sentido que nós defendemos essa qualificação, né, desse funcionário como parte dessa equipe de uma universidade que está nos melhores rankings aí do mundo. Bacana. Eu acho também que a gente ajuda, mas a gente poderia ajudar muito mais. Certo. O fato da Cláudia estar hoje como vice-prefeita do campus, por exemplo, é um fenômeno. Veja, o tempo de existência desse campus e o quanto é que a FEA, como escola de negócios e formação de gestores, participou dessa gestão, né, da cidade universitária. Esse é um momento único. Então, assim, a gente ajuda, a gente acha que contribui, mas a gente poderia contribuir muito mais. E essa é a nossa expectativa em relação ao futuro. Tá. Eu gostaria de perguntar, assim, a gente está chegando perto do final do programa, como formar bons gestores para a vida pública, para gerir a vida pública, se ele chega lá e esbarra com uma máquina burocrática, estruturada, arraigada, até na cultura da cabeça do funcionário público e das rotinas de trabalho, quer dizer, é uma barreira enorme a se vencer. Como conciliar isso? Como, né, confrontar com isso? O que eu tenho visto é que a vontade política de quem ocupa o cargo, né, aquele que foi eleito, faz toda a diferença. Por isso que tem que se pensar muito seriamente na questão do voto. Porque do que eu vejo, muitas vezes esses novos processos de gestão, eles são incorporados justamente quando tem o apoio político. Sei. Mas mesmo quando não tem o apoio político, eu sempre falo que tem um espaço, né? Aqui no Brasil, em termos de gestão, a gente sempre tem a cultura do não. Não, porque foi colônia e aí podia desviar recursos. A gente ainda tem essa cultura colonial, né? Então, assim, sempre tem um espaço justamente para a inovação, né? E aí um gestor especificamente bem formado, ele vai aproveitar esse espaço. Ele pode até criar o campo político para que isso caminhe. Eu sou muito otimista. Eu acho que, apesar dessa cultura brasileira, apesar dessa herança colonial e apesar dessa cultura patrimonial, ainda temos espaço para a inovação. E muita coisa tem sido bem feita também nos últimos anos, em vários partidos, em várias linhas ideológicas. Eu acho que a gente pode reconhecer que, apesar de tudo, tem um avanço. Certo. Professor. E tem uma última questão, quer dizer, onde está o problema, é que você precisa das competências, né? Claro. Se tivesse tudo funcionando tranquilamente, talvez você poderia destinar recursos para formar mais médicos, né? Mas se a crise hoje é no aparato administrativo do Estado, é lá que você precisa de profissionais de qualidade, né? Então, esse cara, esse é o locus dele, esse é o lugar dele. E uma coisa que a gente tem percebido com muita satisfação é que essa geração nova de alunos que ingressam lá na faculdade e que nos procuram com frequência tem uma perspectiva sobre esse país melhor, eticamente mais correto, ambientalmente mais comprometido com o futuro, e disso está saindo gente muito boa. A gente não tinha antigamente, todo mundo queria muito ir para mercado, agora tem muitos alunos que querem ir para o setor público, querem ir para os setores da sociedade organizada e querem efetivamente melhorar a qualidade do ponto de vista coletivo e não mais se locupletar individualmente. E isso não significa que vai acontecer isso com a vida dele, mas ele tem esse compromisso com a sociedade e com o bem-estar coletivo. Quer dizer, uma nova geração está chegando aí. Nas últimas pesquisas, a gente percebe que 1/3, parece que, das pessoas que estão se formando na FEA em Ribeirão Preto estão indo para o setor público. Hoje nós temos alunos, ex-alunos, né, na Procuradoria-Geral da União, nos cargos de gestor público profissional, Banco Central, vários organismos de ponta, que são alunos da FEA. Então, acho que essa é uma contribuição importante, porque nós precisamos desses gestores competentes, engajados e comprometidos com o bem público.
Bacana. Infelizmente, nós chegamos ao final do programa. Eu gostaria, só para a gente encerrar rapidamente, o G-Public, ele abre espaço para quem é de fora da universidade fazer cursos para chegar e se especializar? Como é que é? Na verdade, é um centro, né, então, de pesquisa, qualquer pessoa pode participar. Nós temos diversos projetos de extensão, projetos que envolvem também o terceiro setor. As nossas disciplinas também fazem parte do programa Terceira Idade, né? Então, assim, é um espaço democrático e aberto. Quem que tiver interesse, sendo ou não da USP, pode chegar. As pessoas podem consultar o site www.gp.usp.br. Repetindo, www.gp.usp.br. Excelente isso. E com isso a gente termina o programa de hoje. Eu quero agradecer aqui a presença dos professores Cláudia Souza Passador e João Luiz Passador, ambos da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto. Obrigado pela presença de vocês. Satisfação é nossa. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Apresentação Ferraz Júnior. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação Rosimeire Talamone.